é preciso, acima de tudo, apurar todos os factos. É inevitável, quando acontece alguma situação trágica com um elemento ligado às claques ou com esta proeminência dentro de uma claque com o nome que os Diabos Vermelhos têm na cena nacional, existem imediatamente desconfianças, receios, dúvidas de que possa existir algo mais preocupante por trás, porque infelizmente tivemos exemplos nos últimos anos, mas também ainda recentemente, aliás no Estádio do Dragão, no jogo entre o Benfica, o Futebol Clube do Porto e o Benfica, existiram incidentes entre elementos dos grupos organizados do Benfica. Portanto, existiram versões contraditórias, havia quem dissesse que era entre elementos dos No Name Boys, havia quem dissesse que era entre elementos dos No Name e dos Diabos, mas ainda recentemente também no Estádio da Luz, como também nos recordamos, os Diabos Vermelhos pintaram murais no Estádio da Luz e os No Name Boys foram depois pintar por cima desses murais, e isso associado a outros factos graves que já aconteceram com grupos organizados de apoio ligados ao Benfica e não só, causam sempre temor, receio e dúvida. Portanto, aqui é fundamental porque as autoridades, a Polícia Judiciária está no terreno e é extraordinariamente competente, consiga apurar todos os factos. Existem situações que, para a Polícia, com a qualidade com que trabalha em Portugal, são relativamente objetivas em termos de análise. Uma delas é perceber se a arma terá sido disparada pelo próprio Sérgio Caetano. Porque, infelizmente, existem às vezes tragédias do ponto de vista pessoal ou dramas do ponto de vista pessoal que afetam todas as pessoas, até podem afetar um chefe de claque, ainda que não seja normalmente o tipo de pessoa que se deixe perturbar, dado o tipo de atividade que possuem e de liderança que possuem sobre outras pessoas. Ou pelo menos a imagem que projetam às vezes é de força e autoridade e até violência e agressividade, mas no fundo podem ser seres humanos como os outros e também em dado momento colapsarem em termos pessoais. Portanto, acima de tudo é descobrir o que se passou, as informações que existe outro elemento de Diabos Vermelhos desaparecido também não tranquilizam quem está atento a estes fenómenos e temos sobretudo de perceber o que é que está aqui a acontecer, se existe alguma situação apenas de âmbito pessoal, se existe uma situação de guerra de claques dentro do próprio Benfica, se existe alguma situação de conflitualidade organizada até com claques fora do Benfica, ou até se é uma situação ligada ao crime, mas sem haver componente desportiva, porque, infelizmente também, sabemos isso, vários processos que decorreram ultimamente envolveram elementos das claques do Benfica e estavam ligados a vários atos de violência, tráfico de droga, outro tipo de situações, já para não ir a questões relativas a claques de Sporting que envolviam desde assaltos à mão armada, também tráfico de droga e outras situações, porte de detenção de armas ilegais e situações das quais temos conhecimento, mas não vamos associá-las diretamente a este caso. Neste momento, aquilo que lamentamos e damos as nossas condolências à família de Sérgio Caetano e, eventualmente, também aos benfiquistas que se sintam afetados por esta situação, mas neste momento, que não haja dúvida nenhuma, o fundamental para manter a tranquilidade, garantir de alguma forma que não há alarme social à volta deste caso, é precisamente ir ao fundo da questão, apurar todos os factos e, a partir daqui, Madalena, as autoridades saberão qual é o rumo certo a seguir. E sem dúvida, Vítor Pinto, de que vamos estar a acompanhar todo este caso e o evoluir da investigação por parte da Polícia Judiciária. Também temos, entretanto, a declaração por parte do Benfica, que lamenta a morte de uma figura incontornável. Vamos avançar com outros temas, desde logo José Mourinho, que arrasou completamente os jogadores do Benfica após a vitória frente ao Atlético. O treinador do Benfica considerou que houve jogadores com uma atitude inadmissível e muito pobre. Por isso mesmo confessou que, ao intervalo, fez 4 substituições, mas que, se pudesse, tinha feito 9. Nesse sentido, José Mourinho diz que há jogadores que não aproveitam as oportunidades e que, por isso, não vale a pena baterem à porta, sendo que deixa no ar a hipótese de alguns jogadores saírem do Benfica sem entender o que é o clube. O treinador diz mesmo que confia mais no estreante Rodrigo Rego do que em alguns jogadores e que o Ala vai continuar com a equipa principal do Benfica. Vítor Pinto, mas José Mourinho nem precisou destas declarações na conferência de imprensa para mostrar a sua insatisfação, porque ao fazer 4 substituições, a tirar Ivanovic, Barrenetxea, Tomás Araújo e também a João Rego, acabou por mostrar este descontentamento. Olha, Madalena, já se percebia ao longo da primeira parte. Em primeiro lugar, bastava ter olhos na cara e ver a exibição simplesmente arrepiante, horrível, descaracterizada que o Benfica estava a fazer, quase
parecia que tinham ido fazer um passeiozito ao Restelo e que estavam a brincar com coisas sérias. Aliás, o Atlético, a dada altura, o Atlético pareceu uma equipa de Primeira Liga, Madalena. O Atlético estava constantemente a criar perigo, jogadas extraordinárias, a recuperar a bola, a provocar desequilíbrios. O que era aquilo que estava a acontecer no estádio do Restelo? Portanto, e de facto, demasiados jogadores do Benfica desligados do jogo. E o José Mourinho, quando disse que era para substituir novos jogadores ao intervalo, foi muito claro. Percebeu-se logo que em relação a Rodrigo Rego, um jovem que lançou ontem e que foi novidade no 11, um jovem que é da formação do Futebol Clube do Porto, um jovem aveirense da formação do Futebol Clube do Porto, que mais ou menos com a mesma idade do João Félix foi mandado para o Padroense, do Padroense para o Famalicão, bastou lá uma época em Famalicão e salta para a luz. José Mourinho teceu elogios muito importantes a Rodrigo Rego, atenção, abrindo a porta à continuidade de Rodrigo Rego no plantel principal, até por este sistema tático, se houver uma alteração do sistema tático, ainda mais favorável poderá ser este jovem. Mas tirando Rodrigo Rego, José Mourinho admitiu que só mantinha o Otamendi. Nota isto, Madalena. Até o guarda-redes Samuel Soares ia de requitó se ele pudesse substituí-lo. Portanto, é inacreditável. Portanto, imagina, nós percebemos, porque existiam momentos em que eram falhados passes inexplicáveis e o Mourinho manifestava-se imediatamente no banco. O cartão amarelo do Ivanovic é perfeitamente ridículo, uma simulação na área sem sentido nenhum, que depois também deu um cartão amarelo ao Simão Sabrosa no banco. Foi um Benfica em claro desnorte na primeira parte. Mas há algo aqui que bate muito fundo nos benfiquistas. O José Mourinho disse, no fim, e admitiu, que a equipa tinha treinado bem, que os jogadores tinham dado boa resposta no treino, que tinha estado contente com aquilo que tinha feito com os jogadores do Seixala. E depois a equipa, ainda por cima com um novo sistema tático, chega ao estádio do Restelo e pura e simplesmente não está com a cabeça lá. O que é que isto quer dizer? O que é que nós estaríamos a dizer se o treinador do Benfica neste momento não fosse José Mourinho? O José Mourinho é uma lenda do futebol e pela força que tem e pelo crédito que tem e conquistou a pulso durante décadas no futebol internacional, pode chegar no fim de uma exibição desta e arrasar a equipa, culpar os jogadores, como estamos a pôr aqui no Record, culpar os jogadores, rebentar com os jogadores, mas quando lhe perguntam, é correto criticar desta forma os jogadores? Não poderá perder de certa maneira o balneário, comprar uma guerra entre o plantel e técnico e equipa técnica no geral? É por isso, Madalena, que já sabia que ias tocar nesse ponto, ia-me antecipar aquilo que tu ias dizer. E ainda bem que frisaste a tua perspectiva. Então é assim, foi feita diretamente a pergunta a José Mourinho, que é feita a qualquer treinador. Não foi feita completamente desta maneira, mas eu vou adaptá-la. Mister, desculpe lá, se você, desde o seu segundo jogo com o Rio Ave, o primeiro com o AVS nas Aves, e pronto, e não houve ali uma tolerância para aquela primeira parte horrível, e não houve uma tolerância que era o primeiro jogo. Mas se você, desde o segundo jogo com o Rio Ave, está a criticar os jogadores, está a dizer que há jogadores que não entendem o que é o Benfica, está a dizer que os jogadores não assimilam as suas ideias, está a dizer que os jogadores não conseguem colocá-las em prática, está a dizer que os jogadores em campo não honram a camisola do Benfica, espera aí, há uma mensagem qualquer que não está a passar, certo? Portanto, há qualquer coisa que não está a resultar. Era aquele plantel dos 135 milhões ou dos 130 milhões que você elogiou em agosto. O que é que se passa aqui? E José Mourinho, extraordinariamente inteligente, um dos melhores comunicadores do mundo ligados à área desportiva, e não só, sai-se com uma fantástica. Não é comigo. Eles estão a faltar. A mensagem não está a passar, mas é a mensagem do clube. É a mensagem dos benfiquistas. É a mensagem do Cristo Rei que estava do outro lado do Tejo. Estás a perceber, Madalena? Mas quem é que tem de passar essa mensagem? Não é o treinador? Era exatamente isso. Disse isso mesmo ontem. E Rui Costa também tem de passar essa mensagem ou não? É exatamente essa a questão. Bruno Lage foi detonado porque a equipa, apesar de estar a alcançar os objetivos, não jogava um futebol de qualidade e com a primeira derrota, porque o primeiro empate aconteceu nos descontos do jogo de Santa Clara por um erro individual gravíssimo do capitão Otamendi, mas a equipa de facto não jogava bem, perde com o Karabakh, Bruno Lage é imediatamente despedido do Benfica. Chega José Mourinho e as expectativas são expectativas a José Mourinho. É para ganhar na Liga dos Campeões, é para ganhar no campeonato, é para as exibições melhorarem, é para os jogadores crescerem e se afirmarem, é para finalmente o Benfica estar ao nível daquilo que foi prometido para esta época.